Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um discípulo de Jesus, aqui o texto não diz o nome, um discípulo de Jesus, vendo que Jesus estava rezando, pede a Jesus aquilo que é o mais importante. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. E como nós precisaríamos, a exemplo desse discípulo, pedir ao Senhor, não que Ele nos ensine, porque Ele já nos ensinou, mas que Ele nos dê a graça da gente poder rezar. Meus irmãos, hoje o Evangelho de São Lucas nos apresenta uma versão resumida do Pai Nosso, a oração perfeita. Quando Santa Teresa d'Ávila, pedida pelas suas monjas, aquela que ela era priora daquelas que caminhavam com ela, pediram à Santa Madre que ela ensinasse elas também rezar, porque as madres viam os dons místicos, viam tudo que acontecia com Santa Teresa d'Ávila, ela que foi transverberada, ela que tinha também levitação, arrombos místicos, êxtases profundos. Deus deu a ela a visão do inferno, deu a visão do céu. Deus mostrou grandes coisas a esta mulher que, além de ser santa, é doutora da igreja, né? Santa Teresa d'Ávila. Ela ensinando as suas monjas a rezar, naquele seu belo livro, Caminho de Perfeição, que eu recomendo a todos, Santa Teresa começa ensinando o Pai Nosso, fazendo uma grande, longa exposição do Pai Nosso, que é a oração perfeita. Sim, meus irmãos, o Pai Nosso é a oração perfeita. Muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso mecanicamente e esquecemos de dar o devido valor a esta oração. Primeiro, ela é a oração perfeita porque ela não foi ensinada por nenhum papa, ela não foi ensinada por ninguém, ela foi ensinada pelo próprio Jesus. E Jesus é Deus. Então é uma oração que o próprio Deus ensinou para cada um de nós. Bom, segundo, o doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, diz que, e aqui isso aqui é maravilhoso, Santo Tomás diz que o Pai Nosso contém tudo que a gente deve pedir na ordem que a gente deve pedir. Ora, se nós olhamos para o Pai Nosso e vamos examinar o Pai Nosso, nós vamos ver que o Pai Nosso ele tem 7 pedidos. Né? É santificar o nome de Deus, pedir o reino de Deus, a vontade de Deus, né? O pão de cada dia, que a gente possa perdoar os pecados, que a gente não caia em tentação e que Deus nos livre do mal. Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso são os mais importantes, porque são os pedidos teologais. Então, pedir que a gente santifique o nome de Deus é pedir a glória de Deus. É a glória. E, segundo o padre Garrigou Lagrange, a glória de Deus, também Royo Marim vai dizer a mesma coisa, a glória de Deus é o fim último do ser humano. Então, quando nós estamos pedindo a glória de Deus, santificar o nome de Deus, é pedir a glória de Deus, é glorificar a Deus. E é precisamente para isso que nós fomos criados.
É precisamente para isso que nós fomos criados. O segundo pedido do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Quando nós estamos pedindo o reino, isso a igreja faz em toda a Santa Missa. A igreja em toda a Santa Missa, ela está dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. Em cada Santa Missa, a igreja está de alguma maneira apressando a segunda vinda de Cristo. Quando ela diz, né, eis aqui o mistério da fé, é o mistério da fé. Nós anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esse vinde, Senhor Jesus, é o Maranatá, é a segunda volta de Cristo. Então, em toda a Santa Missa, a igreja, ela está pedindo que Jesus venha. Vem, Senhor, vem e põe um fim na história e começa um novo capítulo conosco, porque quando Jesus voltar, ele vai renovar todas as coisas. Mas pedir o reino de Deus, além de pedir a segunda vinda de Cristo, nós estamos também pedindo que esse reino, que é o próprio Cristo, ele aconteça em nós. O documento de Aparecida vai dizer que o discípulo missionário, ele nasce do encontro pessoal com Cristo. Ora, esse reino que vem em nós é o próprio Cristo. Cristo, ele é o reino, ele anuncia o reino e ele é o próprio reino. De maneiras que quando Jesus ele vem na nossa vida, com ele chega o reino de Deus. Quando vão perguntar a Jesus, quando perguntam a João Batista se Jesus era o Messias, ele diz, não. Quando pergunta a João se ele era o Messias, ele diz, não, eu não sou. E quando perguntam para Jesus, quando vão lá perguntar para Jesus, você é aquele que a gente deve esperar, os discípulos de João, você é aquele que a gente deve esperar ou devemos esperar outro? O que Jesus responde? Jesus responde, diga a João, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando, a glória de Deus está acontecendo. Diga para ele que o reino de Deus está no meio de nós. Ora, o reino é Jesus, ele é o reino. Então, quando nós pedimos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo esse encontro pessoal com Jesus. Ora, se estamos pedindo, né, a glória de Deus, a santificação do nome de Deus, que é a glória, a majestade de Deus, colocar Deus no seu devido lugar, onde ele deve estar, agora estamos pedindo que esse reino, ele venha, aconteça. Porque é muito comum a gente ouvir falar de Cristo. Mas quando nós, na Bíblia, a palavra conhecer, biblicamente falando, é experimentar. Não dá só para conhecer a Deus de teoria, é preciso fazer a experiência dele. É preciso fazer a experiência de ter sido salvo por Cristo, de ter sido resgatado por Cristo, de ter sido amparado por Cristo, de ter sido auxiliado por Cristo, de experimentar em nós esse amor de Deus. É preciso fazer a experiência. Então, nós pedimos a glória, né? Santificar o nome, pedindo o reino, venha a nós o vosso reino, e pedimos que seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedir a vontade de Deus é viver aquilo que Jesus disse quando ele começa a sua vida pública. Aqueles que quiserem me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ora, renunciar a nós mesmos não é outra coisa além de um combate contra a nossa carne, sem dúvida alguma, porque São Paulo, Gálatas, capítulo 5, ele fala que há uma luta entre carne e espírito. Essa luta encarniçada, ela vai durar enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos precisar lutar, a não ser que a gente chegue nas sétimas moradas, aonde a nossa alma vai estar pacificada, mas isso é para aqueles que Deus escolhe, para aqueles que Deus chama para esse estágio de santidade. Mas, seja como for, nós vamos precisar lutar. O tempo todo, essa luta encarniçada, para que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, sem dúvida alguma, é a vida no Espírito. É a vontade de viver a vida de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jesus rezou no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível.
Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus disse no Evangelho, a minha vontade, o meu prazer é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então Jesus veio para realizar a vontade do Pai na sua vida. Então pedir no Pai Nosso, e veja, esses 3 pedidos são os mais importantes porque são teologais, eles se referem a Deus. Os 4 são aqueles meios que Deus nos dá para chegarmos a Deus. Mas esses aqui são teologais mesmo, eles se referem diretamente a Deus. Então, quando nós pedimos que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, quer dizer que nós estamos então agora entregando o controle da nossa vida ao senhorio de Jesus. O senhorio dele, ele é o Senhor. Seja feita a tua vontade. E veja, irmãos, isso é tão profundo, porque isso significa dizer que nós estamos abrindo mão dos nossos sonhos. De repente você tem um sonho que não é o sonho de Deus. Talvez o nosso sonho, a nossa vontade não esteja de acordo com a vontade de Deus. E aí? Está disposto a abrir mão do seu sonho para que Deus sonhe os sonhos dele em você, em mim? Aqui está a questão. Então fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é morrer para nós mesmos todos os dias, para que Deus ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Veja, eu nem fui adiante no Pai Nosso. A gente poderia aqui comentar os 4 outros pedidos do Pai Nosso, mas eu penso que nessa meditação a gente fica com os teologais, que são os mais importantes. E nenhum de nós, a partir de agora, nós podemos dizer, eu não sei o que vou rezar. Ora, eu não sei o que vou pedir. Está aí o que nós devemos pedir em primeiríssimo lugar. Está errado pedir emprego, saúde, faculdade, isso e aquilo? Não, não está errado. Podemos pedir coisas materiais. Santo Tomás de Aquino diz, contanto que essas coisas materiais que a gente peça não sejam um empecilho para a nossa salvação e vida de santificação e esteja de acordo, concorrendo para o bem maior da nossa alma, que é a salvação. Se estiver de acordo, tudo bem. Agora saiba, quando a gente pede algo material que não está de acordo e aquilo pode ser um empecilho para a nossa salvação, saiba que Deus não nos concederá, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama e o bem maior da nossa vida é a nossa salvação, Ele com certeza não nos dará essas coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.